O tema dessa aula é um tema bem comum, até um pouco corriqueiro, né? Comum até demais, vamos dizer assim, mas muito importante no início, principalmente no início da guitarra, quando a gente começa a ter as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras inspirações guitarrísticas, onde a gente começa a mostrar um pouco daquilo que a gente tem de música na nossa cabeça, onde a gente começa a colocar para fora o nosso som como músico, como guitarrista. Então, essa é uma aula muito importante. E é uma coisa meio malhação também. Eu digo meio malhação porque esse conteúdo que a gente vai praticar agora é um complemento do que a gente estuda das escalas pentatônicas e também é quando a gente começa a ter a liberdade para criar algumas coisas, né? O que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai estudar um pouco de licks, um pouco de padrões sobre pentatônicas, que são coisas que a gente já acabou falando em outro vídeo. E uma coisa muito importante, vamos começar a se aprofundar no que é blues e no que é forma blues. Bom, então, a primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito importante, é o que é forma. Vamos pegar um exemplo muito comum. A gente tem uma expressão muito comum que a gente diz que é: fulano se formou na universidade X ou Y, né? Ou vou usar agora um outro assunto, né? Um outro tema, mas que dialoga muito bem com essa expressão, que é a questão da gente fazer um bolo, uma torta, qualquer coisa assim na cozinha, onde a gente precisa colocar aquela massa, aquele conteúdo em uma forma. Então, quando a gente coloca aquilo naquela forma, depois que ele cozinha, ele sai daquela maneira. Então, você pode colocar uma massa de bolo de maçã, ele vai sair daquela forma, naquele formato. Se você colocar um bolo de chocolate, vai sair do mesmo formato. Então, a forma é uma coisa que vai deixar naquele formato. E na música, a forma tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente fala de coisas mais tradicionais, como, por exemplo, o blues. O blues é um dos gêneros musicais que a forma é mais importante. Por que é mais importante? Porque no blues a gente tem os famosos 12 compassos do blues, né? O que quer dizer isso? Que o blues, aquele aquela coisa que a gente ouve, que os caras improvisam, que tem os gaitistas, ele segue um formato. A parte, tudo da música, ele segue esse formato. Então, se a gente escutar qualquer gênero musical do blues, né? Que o blues tem vários gêneros dentro dele, né? Ele vai seguir esse formato, né? Que são os 12 compassos. Eu vou tocar agora um exemplo de harmonia de blues, né? Eu vou tocar um blues bem tradicional, fazendo aquele riffzinho, né? Aquela condução de blues que é bem tradicional. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer power chords da harmonia do blues. Então, a gente tem um material que é blues maior. Ali a gente tem 3 acordes, todos dominantes, né? Dominantes porque são acordes maiores com sétima. Então, a gente tem ali 3 acordes, isso é uma característica brutal do blues também. O blues maior ele sempre vai ser com acordes dominantes. E o que eu vou fazer? Para fazer aquele riffzinho de blues, né? Aquela condução do blues, eu vou fazer um power chord, um power chord, né? Do Lá, do Ré e do Mi. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui primeiro. Eu toco a quinta corda solta e a quarta corda presa na casa 2. Isso eu tenho o quê? Fazendo isso eu tenho o power chord do Lá. Imagina que eu tenho isso daqui, né? Que eu faço aqui, Isso aqui é o power chord do Lá. Depois eu tenho o power chord do Ré, que é como se eu fizesse isso aqui, ó. Que eu toco a corda Ré solta e a corda Sol presa na segunda casa, que é a nota Lá.
e depois eu faço a mesma coisa na sexta. Então eu vou fazer isso aqui, com um dedo só eu vou tocar quinta corda e quarta corda, quarta corda e terceira corda, e sexta corda e quinta corda. Isso para quê? Para fazer os 3 power chords do blues. Como que fica isso aqui dentro do blues? Então o blues, fórmula de compasso dele, a contagem do tempo é sempre em 4 tempos. Então é o 4x4 que a gente diz. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O blues sempre vai seguir essa forma. Isso não acaba nunca, tá bom? Bom, continuando, eu vou tocar agora o riffzinho, né? A condução do blues. Então vai ser esse aqui. Os power chords que a gente já fez. E a condução vai ser sempre fazendo a quinta e a sexta. E vai ser esse aqui. Antes de eu explicar exatamente quantos compassos são em cada acorde, eu vou tocar e a gente vai contar quantos compassos tem até voltar na primeira sequência, né? No primeiro giro ali, vamos dizer assim. Então eu vou tocar 1, 2, 3, 4, 1, 2, que é o segundo compasso, 3, terceiro compasso, 4, mudei de acorde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, isso aqui é o que? Nada mais, nada menos do que um blues, um shuffle, né? Que a gente diz tum, tum, tá, tum, 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 tá. Agora eu vou tocar um tipo de blues que é um blue jazz, a gente diz, né? O blue jazz, ele já tem um pouco mais de acordes, mas basicamente a estrutura são esses 3 acordes que eu toquei. Esse blues é em Lá. Então eu vou fazer a sequência como a gente toca no jazz com o walking bass. O walking bass é um baixo que caminha na música. Tá? Então eu vou tocar os acordes e o walking bass. Vamos lá. E a gente vai contar a harmonia. Quantos compassos tem? Então, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, e assim vai embora, vai repetindo. E isso vai se repetindo, né? Vou colocar agora para a gente escutar um backing track que tem essa sequência de blues, mas é um blues menor. Ele é um pouquinho mais lento, mas ele tem toda essa sequência. Contagem. 1, primeiro compasso. Segundo compasso. Terceiro compasso. Quarto compasso. Quinto compasso. E assim sucessivamente vai seguindo.
Tô no primeiro. Segundo. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Dez. 11 e 12. Vou improvisar um pouco em cima. Enfim, isso é uma harmonia de blues menor. Isso vai se repetindo infinitamente. Você pode ter um blues de 10 minutos de improvisação, de uma big band, onde várias pessoas tocam junto, e isso vai se repetir. Essa é a estrutura do blues. Outros estilos musicais também têm estruturas muito próprias, muito marcantes, importantes de estudar. Mas o blues é muito importante porque ele é a base de muitas coisas da música, né? Você pode ter um monte de coisa, né? Você tem blue jazz, você pode ter salsa composta em estilo de blues, tem um bocado de reggaes que são em 12 compassos como o blues, um monte de música de reggae, rock and roll em si, porque é uma coisa muito marcante. O importante, o principal de tudo isso é, quando a gente escuta um blues, qualquer que seja, a gente conseguir identificar, e isso está na nossa audição de uma maneira muito natural. Isso que é o principal, que isso esteja muito natural quando a gente escuta. Vou colocar um blues aqui, vamos ver, vou colocar uma coisa bem aleatória. Pra gente escutar. Esse é um disco de um guitarrista chamado Albert King. O nome da música é Let's Have a Natural Ball. Let's have a natural ball. Yeah, come on, woman. Let's have a natural ball. Well, if you don't rock and roll, it won't be no fun at all. Veja como a música acontece sempre em cima do ciclo do blues. Don't ever leave it till everything's all right. Come on, baby. Let's have a natural ball. Voltou. Well, if you don't rock and roll, it won't be no fun at all. Vai voltar no primeiro compasso. Aí começou a solar. Doze, Mudou o solista.
Primeiro compasso de novo. Aconteceu outra coisa na música. Yeah, come on, baby, let's have a natural ball. Well, if you don't rock and roll, it won't be no fun. Esse tipo de blues, ele é mais rapidinho do que o blues que eu toquei, do que alguns tipos de blues que a gente está acostumado a escutar. Ele tem uma troca de acordes um pouco mais rápida, que chama fast change. Então ele toca 2 compassos de Lá com sétima, depois ele muda, né? Então ele toca, vamos pensar aqui. Esse blues aqui está em si bemol, tenta aqui. Então, ele tem uma troca rápida. Então, em vez de ficar os primeiros 4 compassos no mesmo acorde, ele fica só 2. Mas, enfim, isso, nesse momento, não é tão importante assim. O importante é a gente entender mesmo que, nesse tipo de música, né, existe a forma. E essa forma é importantíssima. Então, entender que nesse tipo de música tem a forma. E tudo que acontece no decorrer da música é relacionado a essa forma. Então, por exemplo, ele começou a cantar, cantou a música toda. Na hora que voltou, entrou um saxofone solando. O saxofone solou um chorus inteiro. O chorus é a repetição do primeiro ao 12º compasso. Na hora que acabou esse chorus de solo, o que aconteceu? Começou a solar a guitarra. A guitarra solou. Quando a guitarra acabou de solar, teve uma convenção, uma coisa que eles tocaram todos juntos, e aí no terceiro compasso, que seria o momento da primeira troca, o que aconteceu? Voltou a cantar. Então, tudo que aconteceu ali foi relacionado ao blues, aos 12 compassos do blues, a forma do blues, né? Não é uma coisa aleatória que se define, que é um pouco natural. De tanto eles tocarem, de tanto eles ouvirem isso, acaba ficando muito comum, né? Então, isso é muito importante. Por que é importante? Porque em cima desse tipo de música que a gente vai tentar aplicar as coisas que a gente está estudando sobre improvisação e sobre escalas, né? Sobre escalas pentatônicas e tudo mais. Tá bom? Então, vou deixar essa dica aqui do Albert King. O nome da música é Let's Have a Natural Ball. É uma música bem legal. E tem outras músicas, como por exemplo a que eu sempre falo, que é Rock Me Baby, do B.B. King e Eric Clapton, que é cheia de licks lá. Uma coisa muito bacana, muito legal de estudar, tá? É isso sobre blues maior, é isso daí. Então, a harmonia do blues, eu vou tocar aqui, pra gente fechar esse vídeo, que é a harmonia do blues maior, né? São 12 compassos, sendo que os 4 primeiros compassos são Lá com sétima, depois no 5º compasso a gente faz Ré com sétima, 2 compassos, volta para o Lá, mais 2 compassos de Lá. Aí a última parte, que seria a última linha da harmonia, é uma passagem chamada Turnaround, que é onde fecha ali o blues. E aí é onde tem a troca mais rápida de todas, que faz Mi, Ré, Lá e para fechar por último, Mi. Fazendo um link com outros conteúdos, é importante a gente estudar o blues também para a gente estudar o Caged. Então, eu vou tocar aqui o blues nessa região da 5ª casa, fazendo os acordes com pestana, usando o desenho do Lá, o Lá com o desenho do Mi, depois o Ré fazendo com o desenho do Lá com sétima, e o Mi eu vou fazer com o desenho do Dó. Ok? Então, vou tocar aqui o blues para dar uma sacada. Ele fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
esse é o ciclo do blues. Quando eu disse do cagédio, o que eu disse? A gente tem no cagédio 5 desenhos de cada acorde que a gente pode fazer, né? Pois bem, então no Lá com sétima eu tenho ele aqui com o desenho do Lá, depois eu posso fazer ele com o desenho do Sol, que ele fica aqui. O dedo 4 está na quinta casa e a pestana está na casa 2, fazendo o desenho do Lá. Depois eu tenho ele com o desenho de Mi com sétima. Depois eu tenho esse Lá com sétima com o desenho do Ré com sétima. Depois eu tenho esse Lá com sétima com o desenho do Dó com sétima. E depois, por último, vou ter ele com o desenho do próprio Lá. Ok? Completando os 5 desenhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? São esses 5 desenhos. A mesma coisa vai acontecer com o Ré. Então eu tenho o Ré com sétima com o desenho dele próprio, com o desenho do Ré com sétima. Depois tenho o Ré com sétima com o desenho do Dó. Depois Ré com sétima com o desenho do Lá. Depois Ré com sétima com o desenho do Sol. E depois Ré com sétima com o desenho do Mi. E depois, para finalizar, com o desenho do Ré. Com o Mi, a mesma coisa. Mi com sétima com o desenho do Ré. Mi com sétima com o desenho do Dó. Mi com sétima com o desenho do Lá. Mi com sétima com o desenho do Sol. E o Mi com sétima com o desenho do Mi novamente. Se eu continuar, eu subo. Mi, depois eu tenho Mi. E assim até acabar o braço. No caso do Mi já acabou. Ok? Quando eu toquei isso aqui, eu toquei na região da quinta casa. Mas aí a gente pode ampliar isso, linkar com outros e tudo mais. Tá bom? Já no blues menor, o que vai acontecer é que os acordes vão ser menores. Porém, o Mi, ele continua sendo maior, porque ele é um acorde que prepara para voltar para o Lá menor. Ré menor, Lá menor, Ré menor, Ré menor e voltou para o Lá menor. Mi com sétima, Ré menor, e voltou para o Lá menor. Vou solar um pouco a capela. Agora vai pro Ré. Sabotei meu próprio solo. Mas enfim, depois ele foi pro Mi menor. E depois voltou pro Ré. Tá? E isso eu improvisei um pouco a capela. Por quê? Pra gente sacar como que tá embaixo da improvisação, tá rolando os acordes da mesma maneira. Então isso é muito importante a gente saber e a gente não esquecer disso. Certo? Bom, então esse é o blues menor. Aquele backing track que eu improvisei, que eu coloquei pra gente escutar, é um blues menor. Vou colocar ele pra gente ouvir e vou acompanhar em cima dele. Vou fazer aqui na primeira região, bem simples. Lá menor. Lá menor,
Ré menor. Posso fazer ele aqui também, né? Ó aqui. Lá menor voltou. Ré menor. E o Mi. Vou tocar aqui agora. Lá menor. Lá menor de novo. Mi. E assim ele vai repetindo. Algumas vezes vocês podem escutar o blues e pensar que não, mas tem mais acordes. Sim, pode ter mais acordes. A gente pode substituir alguns acordes e fazer algumas cadências, mas a base dele, a estrutura dele é isso aí, são esses 12 compassos, assim como no blues jazz que eu toquei um montão de acordes, mas ele continua sendo 12 acordes que são a estrutura do blues. Tá bom? Então, qual que é a dica? Como estudar o blues? Ouvir muito blues, né? Ouvir e contar os acordes no início. Depois isso vai sendo natural. E na hora de estudar, para começar a estudar a harmonia do blues, é tocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, mudou o acorde. Até que isso fique natural. Depois você pode fazer o ritmo. E assim vai ampliando. Tá bom?